Salve, salve, amigo baeziano de todo o Brasil, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Daqui a pouco eu apareço para você e vamos continuar no nosso estudo de Antiguidade Oriental, modo de produção asiático, falando agora de Egito e de Mesopotâmia. Egito e Mesopotâmia. Veja só, vamos falar do Egito Antigo, deixa eu aparecer para você para me dar uma saudação toda especial. Aqui estou eu, tudo bem com você? Que bom tê-lo conosco. E nós vamos falar de Egito Antigo. Antes, não esqueça, se você ainda não está inscrito no canal, faça agora, se inscreve, ative o sininho, já deixa um joinha, daqui a pouco tem exercício para fazer. Baixe o PDF desta aula que está na descrição e se você quiser, apoiar a continuidade deste canal, que é totalmente gratuito, você pode clicar no Apoia-se aqui embaixo e ver como você pode nos ajudar, porque isso aqui tem custo, mas eu estou fazendo totalmente de graça, acesso total. No grupo VIP, você vai ter acesso ao aprofundamento através de exercícios, mas aí é um grupo VIP com outras condições para você poder participar, tá bom? Muito bem, baixou o PDF, se inscreveu, vamos em frente. Egito Antigo, veja só, observe o mapa que você tem aqui. Observe o mapa, está aqui com o cursor. Nós temos aqui os limites máximos dos domínios egípcios. Observe que nós estamos saindo de toda a região aqui do nordeste da África, está aqui o Rio Nilo, o Vale do Rio Nilo, mas ele se estende, o Egito Antigo, ele vai se estender, os domínios até a região da Síria lá em cima, olha só. Isso aqui é o máximo que ele se estendeu com o Império Egípcio. Então veja, algumas informações iniciais que estão no visual para você. Mais ou menos por volta de 3.000 anos antes de Cristo, você tem a formação, né, do que nós chamamos de Egito Antigo. Inicialmente, tribos ou nomos, como eles eram chamados, ao longo do Vale do Rio Nilo, se estenderam, foram formando as suas comunidades, e aí por volta de 2.500, 2.000 mais ou menos, você tem um faraó chamado Menés, e o faraó Menés ele vai unificar o Alto Egito e o Baixo Egito. Já vou te mostrar o que é Alto Egito e Baixo Egito para você, fazendo com que surgisse esse império. Devido à sua posição geográfica e o isolamento em relação ao restante do Oriente Médio, você tem ali o Mar Vermelho, observa aqui, ó, o Mar Vermelho, a Península do Sinai, um deserto da Arábia, que tudo isso garantiu ao Egito um certo isolamento e manutenção de uma cultura própria, com poucas invasões, e as invasões que ocorreram contaram com uma certa resistência desse povo egípcio em relação a esses povos invasores. Nós observamos a história do Egito antigo em três grandes momentos. Veja só, esses três grandes momentos, eles nos mostram o seguinte, ó. Aqui, antes disso, você tem o Baixo Egito. E aqui você tem o Alto Egito. Peraí, Eduardo, Baixo Egito, Alto Egito, não teria que ser o contrário esta imagem? O Alto Egito em cima e o Baixo Egito embaixo? Não. Por quê? Não sei se você notou. Você tem o Vale do Rio Nilo. Pergunto, o rio ele costuma correr para cima ou correr para baixo? Pensa na gravidade, meu filho. Então, Alto Egito, a parte mais alta do Egito, é essa parte mais ao sul, porque o Rio Nilo ele desce em direção ao delta e deságua no Mediterrâneo. Portanto, Baixo Egito, na região do deságua, na região do delta. Entendeu essa diferença? Três momentos, então. Primeiro momento é o Alto Império, é a formação entre 3.200 e 2.300 a.C., com as grandes pirâmides, Queops, Khafre e Miquerino, sendo construídas nesse período, nesta formação e a formação do Império. O Médio Império, de 2.000 a 1.500 mais ou menos, marca a entrada de povos estrangeiros. Primeiro, com a invasão dos Ixos e a resistência dos egípcios a esta presença. Consolida-se o império. E depois, no finalzinho desse período, a entrada dos hebreus, que migraram da Palestina em busca de sobrevivência. Esta história está narrada no livro de Gênesis, a história de Jacó e seus filhos e de José, que migraram para o Egito e ali ficaram por 430 anos. Posteriormente, um novo império, marcado aí por esse momento de xenofobia, né, de afirmação nacional, com forte militarismo, e
o êxodo dos hebreus no final desse período aí, na saída dos hebreus com a escravização, primeiramente, e num segundo momento, o êxodo, vamos falar dos hebreus e todo esse êxodo daqui a pouquinho, na aula específica sobre os hebreus. Há uma grande expansão nesse período, talvez por influência dos hebreus, uma tentativa de reforma monoteísta na religiosidade egípcia, com um imperador chamado Akenaton ou Amenófis IV, que tentou impor adoração ao disco solar, numa tentativa principalmente de diminuir o poder dos sacerdotes. Não foi feliz na tentativa. Perfeito? O novo império ainda marca a decadência cultural e militar e, a partir daí, com essa decadência, vários povos começam a conquistar o Egito sucessivamente. Como você vê ali, persas, gregos, macedônios, romanos, turcos, árabes e, por último, os ingleses até o século XX, já no grande imperialismo inglês do século XIX e XX. Somente no século XX, pós Segunda Guerra Mundial, o Egito volta a ter autonomia. Ainda podemos observar culturalmente um grande legado desses egípcios. Você tem a escrita, hieróglifa e hierática. A hieróglifa e hierática são escritas mais dadas aos sacerdotes, a hieróglifa é a escrita sagrada, a hierática também tem um quê de sagrado, mas tem uma popularização maior, e a demótica é a escrita popular, a escrita feita por grande parte da população, né? Conseguiram, no seu conhecimento de matemática e astronomia, trabalhar a ideia de um calendário de 12 meses com 30 dias, marcado pela grande arquitetura das pirâmides, dos monumentos e dos templos, obras hidráulicas, né? Ainda você tem o princípio da lateralidade, aquela ideia da pintura egípcia, você já deve ter feito a pose da egípcia no seu Instagram em algum momento, né? E podemos observar o seguinte exercício. Olha como o Enem traz a questão do Egito. Ó, o Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com seus próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios. As pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos, como o de Karnak, construído ao longo do Rio Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era no passado interpretado de forma muito diferente. Hoje é turismo. O que era antes? O que essas construções eram antes? Veja só. Primeiro, significava, entre outros aspectos, o poder dos faraós, que tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Como é que esses monumentos foram construídos? Por obra e graça da boa vontade dos súditos ou de outras pessoas? Não. Né? Quem trabalhava nessas construções eram principalmente os escravos. Depois você tem aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Né? Depois você tem aqui a letra B, que diz o seguinte: representava para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos. C. Significava a solução para os problemas econômicos, jamais. Representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas. Não, eram os escravos. Significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico. Pelo contrário, era uma afirmação deste poder. Então ficou a alternativa letra A para essa questão, né? A questão da escravização, isso que significava na antiguidade, para construir esses grandes monumentos. Nós vimos rapidamente a questão do Egito. Vamos falar de Mesopotâmia um pouquinho? Olha só a região da Mesopotâmia para você. Você tem ali a região marcada do Entre Rios, está aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, o Rio Tigre e o Rio Eufrates, e aqui nessa região, e nessa região mais marcada aqui ainda, as áreas mais adensadas em formas de população que formaram estes povos, estes impérios da antiguidade. Mesopotâmia, chamada de Terra entre Rios. Os rios Tigre e Eufrates, como mostrei para você no mapa. A partir dali surgiram impérios, e esses impérios surgiram a partir de cidades-estado, né? Cidades-estado que se formaram e começaram a se expandir, conquistando as terras adjacentes. Hoje é o atual Iraque. Ali encontramos vários povos: sumérios, acádios, assírios, amoritas, caldeus, babilônios. E o que nós encontramos ali é um politeísmo fatalista. O que isso quer dizer?
Ao contrário dos egípcios e da maioria dos povos do Oriente Médio, os mesopotâmicos não acreditavam na vida após a morte. Acreditaram no futuro imediato. Daí o grande desenvolvimento, em conjunto com a astronomia, da astrologia. Dessa maneira, eu destaco nessa tabela que você tem aí os principais povos com seus respectivos reis, cidades e características. Olha que legal para você aí, ó. Você tem ali sumérios, acádios, amonitas, assírios. Você nota que algumas cidades se repetem, como por exemplo, sumérios e acádios são as mesmas cidades, uma sucessão de povos que se sucedem, né, que se colocam ali, né? Mesma coisa, amoritas e caldeus com a Babilônia. Destaque para os assírios, a cidade de Nínive, e as suas características específicas. Depois nós vamos ver, por exemplo, a questão dos amoritas, com Hammurabi, o primeiro código de leis escrita, que é o Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião. Guarde essa tabela, observe ela com carinho aí para você. Aqui você tem um zigurate, volta aqui, ó. Os sumérios desenvolveram os zigurates, né? Então, zigurate é o tipo de construção característica aí que você tem uma base maior e a partir desta base maior você vai sobrepondo outras bases, outras construções que se mantêm a partir desta base maior, ok? Ainda temos o desenvolvimento, como eu falei, da astronomia, da astrologia, a matemática altamente desenvolvida, descobriram a raiz cúbica, a raiz quadrada, né, tudo isso em função desse desenvolvimento da astronomia em grande estilo, né, em grande desenvolvimento. E a escrita cuneiforme, diferente da hieróglifa, a escrita cuneiforme, escrita em argila, também com os primeiros caracteres. E desta escrita cuneiforme, nós temos acesso ao primeiro código de leis da história da humanidade, né, que é o Código de Hammurabi, baseada na lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Pode parecer um tanto quanto cruel e intensa esta ação, porém, o olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, o Código de Hammurabi, conseguiu conter em parte a violência tribal característica da época. Perfeito? Olha a Unesp aqui para você. Na Mesopotâmia, todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientes para o seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população e das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas: os impostos e os trabalhos forçados. Entre os trabalhos forçados a que o texto se refere, veja, o texto se refere a trabalhos forçados, as formas de exploração de quem? Das populações, das aldeias e das cidades. Leia o texto de trás para frente. Podemos mencionar, veja, a internação de doentes e loucos em áreas rurais. Isto acontecia, mas não é isso que está ligado ao castelo. A utilização de prisioneiros de guerra como artesãos ou pastores de grandes rebanhos bovinos e caprinos. Coloca um escravo para olhar gado no pasto. O que vai acontecer? Ele vai fugir junto com o gado. A escravidão definitiva dos filhos mais velhos das famílias camponesas, que caracterizava o sistema econômico como escravista. Não, o sistema era de servidão. A servidão por dívidas, que provocava submissão total pelo resto da vida. Não, a servidão por dívidas, ela tinha um prazo aí de 7 ou 10 anos. A obrigação de prestar serviço, devido por toda a população livre, nas obras realizadas pelo rei, como templos e mulares. Qual será aqui a alternativa correta? É a alternativa letra E, né? A obrigação de prestar serviço que condiz com o enunciado que a gente acabou de ler. Beleza? Esta foi a Mesopotâmia e foi o Egito agora há pouco. Eu sou Eduardo Baez. Este é o canal História com Baez. Não deixe de se inscrever, não deixe de apoiar o canal para que ele possa continuar e, sobretudo, inscreva-se no grupo VIP para ter acesso ao aprofundamento desta aula. Ok? Grande abraço. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo, desta vez falando dos fenícios, dos persas e dos hebreus. Grande abraço, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.